Graça e paz, meu amado, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus lhe dê a paz. Que nesse estudo abra a sua mente, porque se a Bíblia ela estiver certa, todas as igrejas, sendo católica ou evangélica, estão indo para o inferno. Todas elas. Se a Bíblia estiver certa, todas elas estão indo para o inferno. Se a Bíblia estiver errada, você está salvo. Se a Bíblia estiver errada, você está salvo. Vamos para o estudo. Tem vários estudos já na internet, falando de vários termos. Mas vamos para esse daqui, que todo mundo adora, que todo mundo serve, que todo mundo acredita que seja de Deus. Você vai acompanhar comigo uma leitura no livro de Amós, no capítulo 5, livro de Amós, capítulo 5, versículo 25 e o 26, que diz assim, ofereceste-me, vós, sacrifício e oblação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Quanto tempo Israel passou no deserto? 40 anos, não foi? Aqui está dizendo, me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Versículo 26. Antes levantaste a tenda do vosso Moloque, a estátua da vossa imagem, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo adorar. Presta bem atenção. Aqui ele está falando que a tenda que foi feita no deserto foi feita para o Deus Moloque. E qual é a imagem desse Deus Moloque? Qual é a imagem desse Deus Moloque? Presta bem atenção nisso. Qual é a imagem desse Deus Moloque? Presta bem atenção. A imagem dele, ele tem a cabeça de um bezerro e é ele que aceita sacrifício. Sacrifício dos primogênitos. Sacrifício de animais. É ele que pediu o sacrifício, o bezerro. O que a Bíblia está falando aqui? Presta bem atenção no que eu estou te falando. O que a Bíblia está falando aqui? Antes levantaste a tenda do vosso Moloque e a estátua do vosso Deus, a imagem e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Presta bem atenção, porque, na verdade, se você vê a imagem, ela vem trazendo todos os símbolos que Israel está mostrando, né? Ele vem trazendo a cabeça, o bezerro, a estrela, e ali era oferecido sacrifício humano, sacrifício de animal, ele queria sacrifício. Mas como Deus, o próprio Deus diz que ele, aqui, por acaso me oferecesse vítima e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomasse a tenda de Moloque. Moloque é o Deus do sacrifício. Então, toda a igreja pensa que Moisés fez a tenda no deserto, porque a única tenda que foi feita no deserto foi a tenda que o Deus já mostrou para Moisés, era a tenda que Deus pediu para fazer o tabernáculo no deserto. Mas aqui está dizendo que ele não pediu sacrifício, os 40 anos que eles passaram no deserto foi para o Deus Moloque. Será que é isso mesmo que a Bíblia vai nos mostrar? Vamos lá para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 42 e 43. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha por que Estevão vai morrer. 42. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servisse o exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas, no livro de profeta que a gente acabou de ler, livro de Amós, mas não é só Amós, Jeremias também fala que a gente vai ler também. Como disse os profetas, porventura me oferecesse vítima e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Olha só, 40 anos. Quantos anos Israel passou no deserto? Teve algum dia a mais? A Bíblia fala que eles passaram 40 anos. 40 anos oferecendo o quê? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque. O que Amós falou, Estevão está falando também, que Deus não pediu sacrifício, e a tenda que eles levantaram foi de Moloque. A tenda que eles levantaram foi de Moloque.
Ó, olha como é que é Deus de Moloque. Ele tem a cabeça, né, de um bode, de um boi, né? Ele é um bezerro, né? E ali o povo leva o seu sacrifício. Então a Bíblia está dizendo que ele servia esse Deus aqui. A Bíblia está dizendo que ele servia esse Deus. A tenda que Moisés fez foi o Deus Moloque, que Deus não pediu sacrifício. Olha aqui, ó. Versículo 42, capítulo 7, do livro de Atos. Mas Deus se afastou e abandonou para que servisse o exército do céu. Como está escrito no livro do profeta. Porventura me oferecesse vítima, sacrifício no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus, do nosso Deus Rafão, figura que vos fizeste para vós mesmo adorar. Eles se transformaram idólatra no deserto. Presta bem atenção nisso. Se transformaram idólatra no deserto. Vamos ler. Será que é isso mesmo? Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Vamos ler Deuteronômio capítulo 32. Vamos ler aqui. Deuteronômio capítulo 32, versículo 16 e 17. Olha o que a Bíblia vai dizer. Com deuses estranhos provocaram o zelo. Com deuses estranhos provocaram seu ciúme. Com abominações irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios e não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, ao quais não temeram o vosso Pai. Olha só. Sacrifício em Deuteronômio. Aqui Moisés estava no deserto. E Deus já estava repreendendo Moisés pela sua prática de oferecer o sacrifício ao demônio e não a Deus. Ele está confirmando aquilo que justamente Amós está falando. Estevão morreu e falou com o próprio Moisés, repreendeu o próprio Moisés porque Moisés estava fazendo isso. Presta bem atenção em Jeremias, no capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, versículo 21 e 22. Jeremias, capítulo 7, versículo 21 e 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e o vosso sacrifício, e comer carne. Por quê? Olha só o versículo 22. Por quê? Nunca falei aos vossos pais no dia que o tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Para quem eles ofereciam sacrifício? Para o Deus Moloque. Deus não pediu sacrifício. Deus não pediu para Moisés fazer tenda, fizeram tenda para Moloque. Olha só. E a igreja hoje acredita, vamos ler de novo, de repente eu estou enganado. A igreja toda está certa e a Bíblia está errada. É esse o ponto, ó. Olha só, Jeremias capítulo 7, versículo 21 até o 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai o vosso holocausto e o vosso sacrifício e comer carne. Porque nunca falei aos vossos pais no dia que eu tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. O Deus de Israel não é o eterno. Eles não adoram o eterno. Isso está lá em Romanos capítulo 10. É fácil de entender isso, porque eles não queriam obedecer à voz de Deus, não queriam obedecer o mandamento de Deus, estabeleceram o seu próprio mandamento. Presta bem atenção nisso. Eles fizeram tenda, que hoje os pastores pregam que a tenda que foi feita, que tinha a arca da aliança, o altar do incenso, foi feita para Deus. Mas Deus está falando aqui, na boca dos profetas, que Deus nunca pediu sacrifício. Não é só na boca do profeta, não. Se a gente for ver em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5, o próprio apóstolo Paulo lá vai dizer: se vocês soubessem que misericórdia quero e não sacrifício, isso Jesus vai falar em Mateus, no capítulo 12, versículo 7.
Misericórdia quero e não sacrifício. Em Mateus, no capítulo 9, no versículo 13, misericórdia quero e não sacrifício. Oséias, capítulo 6, versículo 6, misericórdia quero e não sacrifício. Deus não pediu sacrifício, Deus não pediu para fazer o tabernáculo, Deus não pediu para fazer a tenda. Agora, essa tenda foi para quem? Eles nunca deixaram isso de lado. 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Olha aqui, 1 Reis, capítulo 12. Presta bem atenção para quem foi feita a tenda no deserto. Eles nunca deixaram isso daqui. 1 Reis, capítulo 12, versículo 27 e 28. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu Senhor. Roboão. Aqui, eu acho que todos os pastores eles erram. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício, eles voltarão o seu coração para o seu Senhor. Mas eles esquecem aqui, ó, quem é o Senhor que ele está falando? Roboão. Porque aqui Jeroboão está justamente falando que ele dividiu Jeroboão e Roboão dividiu as tribos e cada um estava levando para cada um lado. Ele está falando assim, ó, se eu subir para Jerusalém, Jeroboão estava falando, se eu subir para Jerusalém para oferecer sacrifício, eles voltarão, o povo que está comigo voltará para Roboão, o seu senhor, o seu rei. Aí ele diz assim, ó, aqui, ó, a Roboão, rei de Judá, me matará e tornarão a Roboão, o rei de Judá. De novo ele fala, assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhe disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês que aqui teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito. Jeroboão aqui, ele fala assim, ó, eis aqui o seu Deus, que te fez subir da terra do Egito. E ele fez 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro que ele fez. 2 bezerros. Falando que eles iam oferecer sacrifício, ele não ia precisar, ele estava fazendo o modelo do templo que estava em Jerusalém. E o que tinha dentro do templo? O que tinha dentro do templo? O bezerro. Ele está dizendo aqui, ó, que ele oferecia sacrifício ao bezerro que nunca largou Israel desde o tempo do deserto. Jeroboão estava fazendo o bezerro, o mesmo bezerro que tem a face de Moloque. Moloque é o rosto de Moloque, do deus Moloque, era o bezerro. O rosto do deus Moloque. Então Jeroboão estava dizendo aqui que ele fez 2 para não ter o trabalho de subir a Jerusalém de novo e adorar ali. Quer ver? Em 1 Reis, presta bem atenção, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deus Moloque. Vê se ele não tem a cara do bezerro. A cara do bezerro, vê se ele não tem. Olha aí. Deus Moloque. Bezerro é um touro jovem. Deus Moloque. 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 16 diz: e deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagem de fundição. 2 bezerros fizeram para adorar. O bezerro, ele está levantado, o bezerro, ele que pediu sacrifício. Ó, ele que pediu sacrifício. Está vendo a estrela de Davi aí? Porque é outro demônio. Ele que pediu. Toda a igreja tem a estrela de Davi, que é a estrela que diz que é a estrela de Israel, o que luta com Deus. Então aqui está dizendo que ele fez um modelo para a gente não subir para Israel. Nós vamos fazer agora o bezerro para a gente adorar e oferecer, porque esse foi o Deus que fez o povo subir da terra do Egito. Eles abandonaram Deus. Eles não queriam servir a Deus. Jeremias 34,
Jeremias 34, 18. Quer ver? Jeremias 34, 18. Jeremias 34, 18. Olha aqui, ó. Jeremias está repreendendo Israel por causa da sua idolatria. Nós já lemos Jeremias 7 e agora nós estamos no 34. Olha o que Jeremias vai dizer. Entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram a minha palavra da aliança, que fizeram diante de mim com o bezerro. Novamente, Jeremias está falando aqui do bezerro. O mesmo bezerro, Moloque, que eles fizeram no deserto, eles trouxeram para dentro de Israel. Para dentro de Israel. Agora eu te pergunto, que Deus que a igreja hoje está pregando? Católica, evangélica? Que eles entendem que Deus foi o Deus que pediu a matança todinha, foi Deus que destruiu o povo inimigo de Israel e está lá guardando Israel até hoje. Eles entendem que Deus mandou construir a tenda, mas só que os profetas estão dizendo que não foi Deus que mandou construir. Eles estão vivendo debaixo de maldição. Olha o Deus que a igreja está vivendo. Eu não quero viver esse Deus não, irmão. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse Deus é o Deus da morte, o império da morte, ao qual Deus pediu sacrifício. Deus, Moloque. Não foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ontem nós fizemos um vídeo aqui de quem vivia nas trevas. O Deus que opera nesse daqui é o Deus das trevas. O meu Deus é da luz. O meu Deus, ele constrói, ele não destrói. O meu Deus, ele não cria guerra, ele traz a paz. Então hoje nós estamos vivendo aqui, ó, Oséias capítulo 8, versículo 4 e 5. Olha só o que a Bíblia, o que Oséias vai dizer. Eles fizeram rei, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. O teu bezerro, de novo, ó Samaria, o bezerro que eles construíram, que era o Moloque, que pediu sacrifício, que quando Moisés ele desce do monte, eles estão sacrificando e Moisés peca, Moisés erra, manda matar todo mundo, que deixa entrar a ira, e ali entra o diabo no meio, e Moisés perde tudo. O Deus, o bezerro, nunca abandonou Israel, é o mesmo bezerro que está lá até hoje. Por isso que eles construíram a arca, porque a arca representa o próprio bezerro de Israel. Por isso que eles vivem. O bezerro de Israel aqui. O teu bezerro. Agora eu te pergunto. A quem você está seguindo? É um cego guiando o outro cego. Ambos cairão no abismo. Seu pastor está te ensinando errado. O seu líder é lobo devorador. Cristo, quando ele veio, ele falou, se vocês soubessem, lá está escrito em Hebreus capítulo 10, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 9, Oséias capítulo 6, está escrito, se vocês soubessem que misericórdia quero e não sacrifício, vocês iam entender que o Deus de Israel é o demônio, é Satanás. Mas, não, Guilherme, Deus ama Israel, ama. Deus ama Israel assim como Deus ama o macumbeiro, como ama o espírita, como ama o homem do candomblé, como ama o budista, como ama o povo do Brasil, Estados Unidos, a França. Deus ama, Deus não quer que eles se destruam. Deus quer que traga salvação. Mas desde o momento que nós todos estamos adorando o Deus de Israel, é o Deus de Moloque. Desde o momento que atribuímos a Deus as guerras, nós estamos falando que Deus é um Deus injusto, um Deus assassino, um Deus que não presta, um Deus que verdadeiramente cria guerra para homens e mulheres se matar, criança, família, como o próprio Moisés falou quando desceu do monte. Moisés falou assim, pega lá
sua espada e vão matar todo mundo, seu parente, seu cunhado, seu irmão. Que Deus é esse, irmão Luciano? Deus da destruição. Deus das trevas, irmão. Se Deus não pediu a tenda, Deus já pediu o templo de Salomão, ao qual Isaías 66 fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Está lá, está no livro de Atos, está no livro de Coríntios, está no livro. Deus não habita. E quando fala que não habita, vocês quer botar um Deus que é grande, todo poderoso, numa caixinha. O Deus que pediu foi o Deus Moloque. O Deus de Israel, a estrela do nosso Deus Rafã, é o mesmo Deus, irmão. Hoje as igrejas todas colocam lá a estrela de Davi, como fosse a estrela de bênção. Hoje eu estava vendo um vídeo do Sila Malafaia, pastor, que tinha a estrela de Davi lá no fundo. Demônio puro, Satanás. Diz a Bíblia, não sou eu que digo. Se a Bíblia estivesse errada, teu pastor Sila Malafaia está certo. Mas se a Bíblia estiver certa, ele está errado. Se a Bíblia estiver certa, todo mundo está indo para o inferno. É como Moisés disse: na terra não tem conhecimento de Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. A terra está sedenta de Deus, mas Deus que hoje estão apresentando dentro das igrejas todas é o Deus da morte, não é o Deus da paz. Então por isso que o mundo, o que você quer? Por isso que o mundo está em guerra. Por isso está vindo a pandemia, por isso que está vindo as pestes, por isso está vindo o câncer, por isso que está vindo tudo isso. Você quer o quê? Não estamos adorando Deus, irmão. Estamos adorando o demônio, Satanás, que foi apresentado para as igrejas. Os pastores aprenderam assim, não lê a Bíblia dentro da sua própria igreja. Não lê. Eles negam até o apóstolo Paulo. Se for ler Hebreus capítulo 7, que fala que mudando-se o sacerdote faz mudança da lei, ele vai falar: que é isso, irmão? A lei não mudou, aquilo ali não mudou, Deus não veio anular a lei. Santo Deus da glória. Que Deus te dê sabedoria, que o Espírito Santo lhe dê a paz, e que hoje você possa ser liberto e sair desse engano de lobos devoradores que não tem nada para dar, mas servir em honestidade, em união, a obra do Cristo, o nosso Redentor, que vive para todos sempre. Amém. Fica na paz. Que Deus abençoe.